E vamos falar de Bitcoin, que caiu 8% na segunda-feira, o maior recuo desde novembro do ano passado. A criptomoeda vem sofrendo com as incertezas globais provocadas pela guerra comercial. A gente já falou disso aqui. E sobre esse assunto a gente conversa mais um pouco agora nesse debate com o Tasso Lago, que é fundador da Financial Move. Tasso, mesmo sendo um ativo, que historicamente tem a volatilidade maior do que as ações de empresas americanas, ele está caindo menos do que as 7 maiores companhias de tecnologia dos Estados Unidos durante essa crise atual, né? Bom dia para você, gostaria que você comentasse um pouquinho disso e falasse também um pouco sobre essa queda tão significativa do Bitcoin. Um ótimo dia para você e obrigada por participar comigo e com a Mari aqui do Agora. Bom dia e obrigado a vocês pelo convite. Bom, a queda do Bitcoin, ela não foi grande, né? O topo foi lá em 108, nós estamos em 79, 80 mil dólares. Ele foi prejudicado, né, juntamente com os outros ativos, mais ou menos isso é o curioso dessa queda. O mercado cripto, no geral, tem outras moedas que caíram mais, mas elas são naturalmente mais voláteis. Então, o Bitcoin, ele vem se posicionando, né, como um ativo de proteção nesse momento. E também tem outras teorias, né, que, por exemplo, outros países podem buscar comprar Bitcoin nesse período de transição, né, de tarifas, de guerras, de taxas. Então, não sabemos ainda qual vai ser o papel do Bitcoin nesse cenário de caos. É bem interessante isso que você estava falando, Tasso. Bom te ouvir sempre aqui no Agora. Muito bem, então, assim, no fundo, nesse caos que você estava colocando, né, nessa chacoalhada do tabuleiro que a gente vem comentando aqui da economia, tem essa dúvida de qual que é o posicionamento do Bitcoin. Ele vai ser, como você falou aí, vai ser sempre como um ativo de risco, e aí alguma coisa que se foge numa crise, ou ele vai se posicionar como uma alternativa de reserva? E aí, queria te perguntar, que é a tese inicial, né, desculpa, ativo de reserva, que é uma tese inicial aí do próprio Bitcoin. Nesse cenário, quais você acha que vão ser os fatores fundamentais para ganhar mais uma tese ou a outra? Quer dizer, o que deve definir a visão realmente do mercado financeiro, dos investidores, entre olhar o Bitcoin num lado mais como um ativo muito volátil ou a possibilidade de reserva? Então, depende muito de como for a dinâmica das taxas e se isso vai penalizar alguma moeda de algum país, né? Então, por exemplo, já se vincula que se a moeda da China for penalizada, uma das saídas seria os investidores chineses comprarem Bitcoin para proteger o seu capital. Lembrando que nessa guerra de taxas, o fluxo de câmbio ele pode dar mais ou menos poder para o dólar. A tese inicial hoje é que isso daria mais poder para o dólar em alguns países, como a China, e o mercado já começa a ficar acompanhando como que está sendo o fluxo de investidores chineses para comprar Bitcoin. E isso iria rebalancear, porque pessoas, né, investidores que têm dinheiro em moedas estrangeiras, da China ou outros países, eles querem proteger o seu capital, e o dólar ainda é a moeda preferida aí dos investidores. E, naturalmente, né, a queda do Bitcoin ser mais baixa, isso já reflete um pouco dessa força aí que está chegando. E pode ser daqui para cima, né? Até porque na segunda-feira a gente abriu o mercado com 3 circuit breakers na Ásia e o Bitcoin ficou tranquilo. Então, um dos fatores fundamentais é o grau de aposta, inclusive, numa transição em relação principalmente ao dólar, né? Pelo que eu entendi que você está colocando, assim, no sentido, só para colocar todo mundo aqui na conversa, porque o Bitcoin isso, é uma alternativa de reserva, quando ele nasce é uma alternativa que não é de um estado único, né? Essa possibilidade de você ter uma moeda internacional de reserva que não o dólar. Quando se acirra a guerra vindo exatamente dos Estados Unidos, né, o país do dólar, existe a possibilidade de abrir uma oportunidade para o crescimento dessa tese. Só que o dólar está em todo lugar, a China, inclusive, é uma grande detentora de dólares, né? Então, você acha que o principal, aí pegando assim, nós também, o presidente Lula fez um anúncio aqui dizendo que a gente está seguro porque tem reservas em dólar. Tem muitos países que se ancoram exatamente no dólar. Você acha que o que a China vai fazer, pelo que você falou, é o fundamental? Assim, se a China começar a trocar e apostar em criptos, em particular em Bitcoin, isso seria uma mudança que poderia puxar outros países? E, de fato, esse é o momento onde o dólar está menos certeiro, né? Para onde vai o dólar? Subiu aqui, depois caiu. Mas, enfim, a China seria o principal player aí para fazer essa virada?
Lembrando que não é a China como país, né? São os investidores chineses que têm capital na moeda e eles buscam por se proteger. Igual foi na Rússia, né? Quando a Rússia foi banida do SWIFT, todos os investidores, né, grandes investidores, saíram antes ou durante para ter dinheiro em cripto para conseguir movimentar o seu dinheiro. Então, a China, de todos os países que foram taxados, ela foi uma das mais rebeldes, né? Ela quer taxar em cima. Aí o Trump ontem falou que se taxar em cima, ele taxa mais 50%. Então, se a China fizesse esse movimento pró-Bitcoin, onde, lembrando, né, a gente já vê um movimento antes disso de Hong Kong, né, que é basicamente a capital chinesa para fazer negócios com o Ocidente, já tendo alguns afrouxamentos com relação a criptomoedas. Lembrando também mais um fator, não podemos esquecer nunca, né, que existe sempre uma polarização entre Estados Unidos e China. E os Estados Unidos está fazendo diversas ações pró-cripto, como regulamentar as criptos, tornar as leis mais frouxas, e eles dizem, né, que vão ser a capital mundial das criptomoedas. Então, a gente não sabe qual vai ser esse desdobramento, mas se fosse para eu apostar em uma coisa, eu diria que a China não ficaria parada vendo os Estados Unidos investirem e quererem desenvolver a tecnologia das criptomoedas. Do ponto de vista de regulamentação, como que o governo chinês tem se posicionado nos últimos tempos em relação às criptomoedas? Então, nos últimos anos, o cripto, né, e o Bitcoin eram banidos da China. Tanto é que, na história do Bitcoin, todos os grandes mineradores eram feitos na China, só que foi banido. Esse pessoal, ele sai da China e migra para Singapura e outros países. Então, esse dinheiro, quem domina de verdade a quantidade que existe de Bitcoin grande são os mineradores que fizeram lá no início, 2012, 2013, na China, né? E agora, isso está banido. Hong Kong, no início desse ano, já começou a aceitar Bitcoin e algumas criptos como moeda. Isso não tinha antes. E Hong Kong é um braço de negócio. Então, ainda não vimos nenhuma grande movimentação da China, mas já se ventila, já tivemos alguns rumores que a China estava revendo a sua política contra a cripto. Agora, nesse caso de tarifa, ainda não vimos nada, que seria aí o próximo passo para a gente poder acompanhar. Ô Tasso, antes a gente via aqui os investidores que colocavam dinheiro, né, investimentos em criptomoedas e principalmente em Bitcoin, às vezes viam essas notícias de queda e já saíam, né, e queriam sair do investimento. Hoje em dia a gente vê que não, mesmo com a queda tem cada vez mais gente entrando e as pessoas mesmo perdendo, elas já entenderam qual que é o papel desse ativo nas suas carteiras, né? Então qual que é a sua análise em relação a isso? De fato, o Bitcoin, ele está cada vez mais popular e as pessoas estão entendendo a real função e o papel dele numa carteira de investimentos? Olha, desde que a gente viu, né, a BlackRock, a Fidelity abrirem seus ETFs, comprarem Bitcoin, comprarem outras criptos, a gente vê um discurso muito positivo pró-Bitcoin, vê um discurso muito positivo pró o Bitcoin ser o ouro digital, que foi inclusive a fala do Larry Fink, o CEO da BlackRock, que hoje gera 11 trilhões de dólares, uma das maiores ou a maior gestora do mundo. Então, isso acaba trazendo mais investidores institucionais. Esses investidores institucionais, eles são menos voláteis, né? Eles compram para longo prazo. As pessoas, né, a gente já viu ao menos 3, 4 grandes ciclos do mercado cripto, onde o Bitcoin cai e volta, né? O Bitcoin já caiu de 20 mil para 3 mil dólares 2 vezes, uma após 2018 ali e outra na pandemia. A gente perdeu aqui o sinal com o Tasso Lago, mas agradecemos aí a entrevista com ele mais uma vez aqui com a gente no Agora.